Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao quinto e último episódio da nossa série especial sobre urgências oculares aqui no Portal Afya. Eu sou a doutora Alexa Afonso, médico oftalmologista e editora do Portal Afya. Eu sou o Pedro Hélio, sou conteudista do Portal Afya e é uma honra fechar essa jornada com vocês. A gente percorreu um caminho longo esses últimos episódios, a gente falou de olho vermelho, perda visual súbita, queimadura, trauma contuso e a gente vai falar daquele caso que chega quietinho no plantão. Exato. Aqui é aquele paciente que geralmente chega no pronto atendimento já com lenço no olho, segurando, né? E falando, doutora, caiu um cisco, alguns falam um cavaco, no meu olho enquanto eu estava trabalhando, né? Parece a coisa mais simples do mundo, não é? Um cisco apenas. Pois é, só que é aí que mora o perigo, né? Porque esse cisco pode ser um grãozinho realmente de areia inofensivo ou um fragmento metálico que às vezes pode estar alojado no segmento posterior, na retina, pode cegar o paciente, fazer uma endoftalmite. Então, assim, o tema de hoje ele é crucial. A gente vai falar de corpo estranho, da córnea até a órbita. Perfeito. E aí hoje nós vamos estruturar a nossa conversa de forma a cobrir desde as lesões mais superficiais até as lesões mais graves, com potencial de evoluir para cegueira, que se não forem abordadas de forma adequada, né? Vamos falar também sobre a técnica correta da remoção na lâmpada de fenda, o dilema do anel de ferrugem, o pesadelo do corpo estranho intraocular em traumas de alto impacto, né? E Pedro, vamos começar pelo básico, né? O paciente sentou na lâmpada de fenda com dor. Qual a primeira regra de ouro? A regra é absoluta, a estabilidade e anestesia. Então a gente não vai conseguir tirar um corpo estranho, na verdade a gente não vai conseguir nem examinar esse paciente se ele tiver com dor, blefaroespasmo. Então a gente vai pingar uma gotinha de anestésico, uma proparacaína, uma tratacaína e esperar 30 segundos. O alívio é imediato. E aí a gente consegue, a colaboração do paciente consegue dar seguimento. Não, e é importante aqui falar que essa estabilidade também é para nós médicos, né? Então, apoiar a mão na face do paciente. Se você estiver segurando a agulha solta no ar e o paciente espirrar ou puxar a cabeça para trás, você corre o risco de acabar lesionando o olho, em casos graves, até perfurar o olho do paciente. Então, se a sua mão estiver apoiada na testa ou na maçã do rosto do paciente, a mão vai se mover junto com a cabeça e aí você evita esse acidente, porque é uma questão ali de propriocepção, né? Aqui é importante frisar que a gente está falando num ambiente de pronto atendimento oftalmológico. Ou seja, a gente está com o auxílio de uma lâmpada de fenda, com um profissional já habilitado a isso, o residente oftalmo ou oftalmologista idealmente. E a ferramenta aqui em uso, a gente vai usar uma agulha de insulina, uma agulha de 30 gauges ou uma agulha cinza de 25 gauges. E a angulação é a dica técnica que a gente orienta, que não ir com a agulha perpendicular ao olho, como se fosse um dardo. A gente vai entrar tangencialmente, ou seja, de lado, na lesão que a gente vai fazer a retirada. Perfeito. Outra dica aqui importante é que o bisel da agulha, ele tem que estar voltado para fora, né, para longe da córnea. A gente vai usar a pontinha da agulha como se fosse uma espátula para levantar a borda do corpo estranho. É um movimento de alavanca suave e não de escavação. E Pedro, um alerta importante sobre o material: se o corpo estranho for orgânico, né, uma asa de inseto, uma farpa de madeira, a gente tem que ter atenção redobrada, né? Porque esses corpos estranhos, eles podem fragmentar, eles podem quebrar de forma mais fácil e acabar deixando pedaços ali na superfície ocular. E aí isso também vai ter um aumento de risco de infecção e lembrar muito principalmente de infecções fúngicas com materiais orgânicos, né? Então, aqui nesse cenário, a profilaxia muda. E assim, e não esquecer da importância de verter a pálpebra superior. Às vezes você está examinando o paciente ali na lâmpada de fenda, a gente vê que tem vários arranhões verticais, os ice ring signs. Só que você não acha nada na córnea, não tem nada nela, só que ela está toda arranhada. Então muitas vezes o vilão está escondido ali em cima, na conjuntiva tarsal superior, está riscando a córnea. Então a gente tem que reverter para poder limpar. Perfeito. Pedro, agora uma situação clássica, né? Paciente metalúrgico, serralheiro, e aí, geralmente eles nunca vão logo assim que o acidente acontece, né? Geralmente eles chegam lá pelo menos umas 24 horas depois do acidente.
Aí quando você tira o metal, fica aquela areola marrom na córnea, né? Aquele anel de ferrugem. A pergunta que todo residente e às vezes alguns clínicos fazem também é: eu preciso tirar tudo agora na emergência a qualquer custo? Pois é uma pergunta extremamente pertinente e interessante. Que, assim, se a gente for analisar os estudos, né, o que acontece? A oxidação ela começa rápido, ali em 3 a 4 horas. Então, o ferro vai começar a infiltrar o estroma e lesionar as células epiteliais ali em volta. A tentação, realmente, eu falo isso na época que eu era residente, a tentação é você limpar tudo, deixar o seu staff satisfeito. Só que o que acontece? Se o anel estiver muito aderido, ou se você não tiver aquela broquinha elétrica, o algae brush disponível, o ideal é que você não fique fazendo uma erosão, cavando um buraco na córnea do paciente com a agulha. Tem alguns estudos, né, que mostram que essa remoção tardia, né, ela pode ser benéfica e mais segura. Então, se você deixar aquele anel, prescrever um antibiótico e pedir para o paciente retornar em 24 a 48 horas, às vezes o próprio sistema imunológico do paciente ajuda, os nossos leucócitos, né, vão migrar e vão, de certa forma, amolecer ali o estroma ao redor dessa ferrugem. Isso mesmo. Então, fica muito mais fácil você retirar, muito mais seguro, você evita o risco de uma complicação, de uma lesão corneana mais grave. Então, quando você dá esse tempo para o paciente voltar no dia seguinte, muitas vezes o anel ele sai inteiro, muito mais fácil, como se fosse uma tampinha de uma vez, com o mínimo de manipulação. Então, qual fica a nossa mensagem? Não entre em pânico com a ferrugem. Se ela não saiu fácil, para. Prescreve antibiótico tópico, faz uma oclusão se for necessário para o conforto do paciente e pede para o paciente voltar ali em 24, 48 horas, que é muito mais seguro do que correr o risco de perfurar a membrana de Balma ou tentar ser um herói ali na emergência e ter um resultado muito desfavorável. E falando sobre oclusão, vale um adendo aqui também, né? As meta-análises mais recentes surgem que o tampão oclusivo para abrasão simples, ele não vai acelerar a cura e não reduz tanta dor quanto nós imaginávamos, né? Então, não é obrigatório o paciente sair com o olho tampado, né? É, principalmente se houver um risco aumentado de uma infecção secundária, né, acontecer, a gente, na verdade, prefere não tampar. Então, a gente vai avaliar caso a caso para ver quais são os casos que a gente vai fazer o tampão oclusivo. Bom, até agora nós falamos sobre os traumas superficiais, mas existem algumas coisas que o paciente vai revelar durante a anamnese que tem que acender um sinal de alerta, uma luz vermelha na cabeça de qualquer médico que atende trauma. Quando o paciente fala aquelas clássicas frases, né? Ah, eu tava martelando no prego, eu tava usando uma talhadeira. E aí, Pedro, por que que isso é tão preocupante, né? Pois é, a questão é o mecanismo. Esse mecanismo do atrito metal contra metal, dessas atividades, muitas vezes geram os fragmentos de alta velocidade e alta temperatura. Eles atuam como se fossem pequenos mísseis balísticos. E aí, devido a essa velocidade, eles têm um potencial de perfurar a córnea, de perfurar a esclera. E aí eles acabam entrando e se alojando, às vezes, no fundo do olho. E aqui, uma coisa que é importante chamar a atenção, que o paciente muitas vezes ele vai estar calmo. Ele pode relatar que sentiu uma picada, uma dor discreta, e o olho dele tá calmo e a visão tá boa. E aí que vai morar o perigo, né? Porque às vezes a pessoa que está avaliando não vai dar muita importância porque o paciente não está com sintomas tão exuberantes e orienta o paciente a ir para casa usando só uma lágrima artificial, um colírio lubrificante. E aí, às vezes, esse paciente volta 3 dias depois com um quadro muito mais dramático, às vezes já com uma infecção intraocular, né, que é a temida endoftalmite. Infelizmente, já vi isso acontecer. E como é que a gente investiga isso? Fazer um exame físico minucioso. A gente vai procurar ativamente. Então, a gente já tem a história do paciente que predispõe a algo nesse sentido. A gente vai procurar ativamente o sinal de Seidel. E, Alexa, como que a gente faz? Parece bobo, mas é imprescindível, em especial o residente de oftalmo, saber como fazer o sinal de Seidel bem feito. Então, aqui a gente vai pegar o colírio de fluoresceína, né? Fluoresceína concentrada e pingar para ficar bastante corante ali na superfície. E aí a gente vai usar a luz azul de cobalto presente na lâmpada de fenda para examinar. Quando a luz
azul bate na fluoresceína, a gente tem aquela reação que fica verde, né? Então, a superfície ocular do paciente fica com aquele líquido todo verde. E aí, quando você tem o SIDA, que é sinal que tem uma perfuração ocular, o humor aquoso ele tá vazando e aí ele vai lavando aquela fluoresceína. E aí você vai vendo uma onda, né, como se fosse um rio mesmo, diluindo e abrindo um caminho no meio daquele mar verde fluorescente. E aí, esse sinal da cachoeira, né, se você vê, você já pode confirmar a presença de perfuração. E se o site for negativo, então não tem sinal de perfuração, acabou, manda para casa? Não. Né? Mas e a história e a história ali da forma do acidente, né? Do trauma metal com metal, de alta intensidade? Vamos dar seguimento à avaliação, né? A gente vai observar a pupila. Ela está redondinha, bonitinha, ou ela está com alguma deformidade, fazendo como se fosse um bico apontando para um lugar. Isso tem um nome, que é a corectopia. Isso aí, na história de um trauma que pode ocorrer uma perfuração, a direção da pupila, a direção de onde ela está apontando, muitas vezes ela aponta para onde está a perfuração. Então, aí eles tendem a correr para, aspas, tampar o buraco. Então, uma pupila irregular com a história de um trauma, a gente vai pensar em perfuração até que a gente prova o contrário. Outro sinal também que a gente vai procurar ativamente é a questão da pressão intraocular muito baixa, comparada ao olho bom. E eu acho que uma mensagem muito importante que a gente deve passar é: se tem uma suspeita, né, pela história do trauma ou pelos sinais que o Pedro relatou de um corpo estranho intraocular, a gente tem a obrigação de pedir um exame de imagem para esse paciente. E aqui a gente pode falar de um raio-x ou uma tomografia de crânio. E aí, gente, aqui é muito importante. A ressonância magnética, ela não deve ser solicitada, porque a gente, tendo um trauma com metal, né, tem que lembrar que a ressonância age como um ímã, né? Então, a gente nunca pode pedir ressonância nesse cenário. Então, havendo a suspeita de um corpo estranho intraocular metálico, não é a ressonância que a gente pede. Tá? A gente vai pedir uma TC de órbita inicialmente. E aqui é interessante colocar no pedido, né, a importância dos cortes finos, de 1 a 2 milímetros. Porque se a gente não faz uma tomografia de órbita especificando que a gente precisa desses cortes finos, geralmente é realizada uma tomografia de crânio. E aí são cortes mais grosseiros, né, que é o padrão para fazer a avaliação do crânio. E aí, como esses corpos estranhos que a gente está falando geralmente são muito pequenos, ele pode acabar ficando entre esses cortes e não ser visto na tomografia. E aí o laudo vem lá, né? Exame normal, você olha as imagens, exame normal, mas o paciente tem um corpo estranho metálico no olho. Perfeito. Isso dos cortes finos faz toda a diferença, realmente. E colocar para o colega radiologista a nossa hipótese também. Tá? Então, assim, e aí vamos supor que a tomografia confirmou, realmente temos um corpo estranho no vítreo, alojado lá. Esse paciente vai para o centro cirúrgico com o retinólogo para fazer a cirurgia, mas e na porta? Quem o atendeu na porta, seja o oftalmo geral, seja o clínico, o que pode fazer naquele momento antes de ele subir? Bom, aqui tem dois passos que eu acho fundamentais a gente avaliar, né? A gente tem que pensar na profilaxia de tétano e na profilaxia para endoftalmite. Pensando no tétano, a gente tem que checar a vacinação do paciente. Se o paciente ele tomou a última dose da vacina há mais de 5 anos, ou se ele não lembra ou não tem como saber o histórico do paciente, vai ser necessário fazer um reforço ou a imunoglobulina na hora, porque o trauma ocular perfurante é um ferimento sujo. E para endoftalmite? A gente está falando aqui de bactérias muitas vezes agressivas. A gente tem que lembrar no trauma ocular rural, né, ou que envolva metais sujos, do bacilo cereus. É um quadro dramático, né? Ele produz toxinas que vão agredir todas as estruturas oculares e a visão em menos de 24 horas. E ele é resistente a muita coisa. E aqui o antibiótico ele tem que ser de amplo espectro, né, um antibiótico potente e rápido. O padrão hospitalar vai ser internar, fazer vancomicina com ceftazidima venoso. Mas se você está numa UPA ou em algum local longe do centro cirúrgico e a transferência do paciente pode ser que demore, uma
Boa alternativa para você fazer via oral é o moxifloxacino. Excelente. E a gente tem bastante estudos com moxifloxacino oral, 400 mg uma vez dia, que ele atinge uma concentração bacana do vítreo, quase igual à da injeção venosa. Ele atravessa as barreiras oculares muito bem. Então, na suspeita de perfuração, vamos deixar o paciente, de jejum, fazer uma proteção ocular importante. Esse é o olho que muitas vezes se ele está perfurado, se ocorre qualquer pressão nesse olho, a gente pode ter uma perda de material intraocular maior. Então, se você não tem nada ali a nível de pronto-socorro, você pode colocar um copinho plástico apoiado na região orbitária, não fazer tampão apertando o olho. Tem que estar protegido de forma a não pressionar o globo ocular. E o antibiótico sistêmico precoce, o moxifloxacino oral, né, ou antibiótico terapia venosa, igual a doutora Alexia comentou. Bom, eu acho que esse capítulo hoje foi bem especial, né? A gente conseguiu abordar desde lesões mais simples, com corpo estranho superficial, até casos mais complexos, onde a gente tem a perfuração do globo ocular, né? Bom, chegando ao fim da nossa série, eu acho que a gente podia recapitular, assim, as mensagens mais importantes que os alunos têm que ficar em casa, né? Então, quais seriam as take-home messages, Pedro? Vamos lá. Primeiro, pensando no corpo estranho, em relação à técnica de remoção, aqui sob suporte da lâmpada de fenda, a gente vai pensar na estabilidade primeiro, não vamos ficar com a mão solta, existe o risco de perfuração dessa córnea, então apoiar na face do paciente, a agulha tangencial e não perpendicular e o bisel para fora. O anel de ferrugem, se ele não sair de imediato, vamos esperar 1 a 2 dias, que ele fica mais fácil de ser extruído no retorno. Lembrar que nesse período a gente vai deixar um profilaxia antibiótico. E se houver história de metal com metal, né, de um trauma ocular de alta intensidade que possa direcionar objetos metálicos para o olho com risco de perfuração, vamos realmente pensar numa perfuração ocular até que se prove ao contrário. Tá? Mesmo que o olho esteja calminho, branquinho, não esteja vermelho. Bom, e aí as últimas dicas, né, desse resumão, TC de órbita, lembrar que precisa ser de órbita, não pode ser crânio, porque a gente precisa daqueles cortes bem fininhos, né? E ressonância magnética é proibitivo na suspeita de um corpo estranho intraocular metálico. E como conduta imediata, a gente vai fazer uma proteção rígida sem apertar o olho, nada de curativos compressivos, optar por aqueles curativos em concha, de acrílico, ou no caso você não tenha um copinho, jejum, já pensando na programação cirúrgica, e antibiótico sistêmico com cobertura para o Bacillus cereulus. E se não tiver a opção de vancomicina e ceftazidima intravenosa, pensar na opção do moxifloxacino oral. Perfeito. Bom, foi um prazer grande estar com vocês nessa série de urgências oculares. Tá? Nosso objetivo é que isso ajude, que esse material ajude vocês a estarem mais preparados para encarar aquele paciente que chega com o olho vermelho, uma perda visual súbita, queimadura e as diversas modalidades de trauma ocular. E, gente, lembre-se sempre, na oftalmologia, tempo é visão. Mas o tempo, ele só vai ajudar se o diagnóstico for correto. Obrigadas a toda pela companhia. Não deixe de conferir os materiais complementares, fluxogramas e artigos científicos citados aqui na descrição no episódio do Portal AFIA. Um grande abraço, bom plantão e até a próxima jornada. Tchau, tchau. Obrigada pela audiência.